Olá, sejam bem-vindos ao Iceberg de Vídeos Obscuros. Aqui iremos tratar dos casos mais absurdos que tem pela internet e muitos que marcaram bastante. Camada 1. Garota levitando na floresta. Enquanto um cara estava caminhando na floresta nevada da Rússia juntamente com seu cachorro, o doguinho acaba que sai correndo de uma forma incomum, não obedecendo os comandos de seu dono. Quando o dono sai correndo atrás do seu cachorro, ele acaba que se depara com uma cena completamente incomum. A filmagem de baixa qualidade dele demonstra o que aparenta ser uma garota flutuando no meio da floresta, o que ocasionalmente deve ser um motivo de medo do cachorro. A garota estava do lado do que possivelmente seria sua mãe, que estava observando ela flutuar, e depois que ela volta pro chão, o cachorro começa a latir e elas saem correndo e desaparecendo para sempre na floresta. O vídeo postado em março de 2009 acabou por atingir muitas pessoas por conta dessa sua peculiaridade assustadora, por conta do tipo de gravação, mas que com certeza é uma montagem. Marina Joyce. Por volta de 2016, um dos momentos mais marcantes da internet e do YouTube aconteceu. Começaram a rolar alguns rumores que uma grande youtuber da época, a Marina Joyce, havia sido sequestrada. Tudo isso por conta de seu comportamento peculiar em vídeos da época. Falavam também que ela estava sendo forçada a fazer os vídeos, o que deixou não somente seu público, mas a internet inteira preocupada com a garota de 19 anos, que normalmente tinha um perfil alegre e sorridente nos seus vídeos, e de uma hora para outra mudou completamente o seu jeito de ser, aparentando um nervosismo fora do normal em vídeos, com uma expressão de rosto assustada, com seus olhos piscando rapidamente e desviando o olhar da câmera como se ela estivesse tentando passar alguma mensagem subliminar aos espectadores, dando a entender que alguém por detrás das câmeras estava forçando ela a fazer certas coisas. Os espectadores também começaram a notar vários hematomas no corpo da jovem, principalmente em seus braços, e em certos momentos que ela aparentava sussurrar no vídeo pedindo ajuda enquanto colocava uma musiquinha alegre de fundo, ou então em outros momentos que aparecia uma espingarda em seu quarto. Obviamente, a preocupação dos fãs e as suspeitas de abuso iriam chamar uma baita de uma atenção, e resultou na polícia ir em sua casa checar se estava tudo bem. E o resultado disso? Sim, a garota estava bem e nada de muito incomum. A polícia não encontrou absolutamente nada e ela de fato não foi sequestrada. Na real, o motivo da mudança repentina em sua personalidade foi esclarecida pela mesma, em um vídeo na qual a jovem conta que estava passando por uma depressão e também diversos problemas psicológicos que estavam afetando ela. Anjo da Morte. Esse vídeo tá no YouTube desde os primórdios do site, contendo até mesmo uma restrição de idade. Nele nos é mostrado o jogador árabe de futebol chamado de Abdurrahman Al-Shaeb, que em uma partida tomou uma voadora, um chute na cabeça pelo jogador do outro time, que aconteceu na disputa entre o Al-Raed e o Raja. Até aí tudo bem raro, motivo claro para expulsão, mas pode acontecer em um jogo. Só que algo bem comum começa a acontecer depois disso. Ele cai de uma forma repetida e se levanta como se estivesse fazendo alguma acrobacia, algo totalmente bizarro para quem acabou de tomar uma falta do tipo, o que fez as pessoas acreditarem que era o anjo da morte em seu corpo. Depois ele começa a andar para trás de uma forma estranha, como se estivesse marchando, aparentando estar sendo possuído por algum demônio, ou como eu disse, o anjo da morte. E seu corpo amolecido cai para trás com aparentemente o final do vídeo sendo a sua morte. Só que, felizmente, não, ele não morreu. O vídeo em si é real e aconteceu em 2005 essa partida. E o jogador sofreu uma convulsão, pois a pancada que ele recebeu foi no queixo e muito forte, o que acabou desestabilizando seus movimentos, resultando em uma contração involuntária devido a um choque muito forte, mas ele se recuperou rapidamente e nos próximos jogos ele já foi jogar de novo. Sacrifício de CERN. Do lado de fora do campo da CERN, que é a Organização Europeia para a Investigação Nuclear, que fica em Genebra, foi realizada uma filmagem de um suposto sacrifício, realizado por um grupo de homens encapuzados que levavam uma mulher para a frente de uma estátua, que representava um deus hindu conhecido como Shiva. Os homens ficam em volta da mulher enquanto ela se deita calmamente e espera um dos homens se aproximar com um facão. O cara se aproxima lentamente e o resto vocês já devem estar imaginando o que aconteceu, né? E isso assusta as pessoas que estavam gravando o acontecimento e eles correm para se esconder do grupo de encapuzados após ele ter atacado a mulher. Mas esse vídeo acabou sendo provado como falso e aqueles caras encapuzados, na verdade, eram um grupo de pesquisadores e cientistas do CERN que estavam fazendo uma brincadeira, de muito mau gosto, mas não era nada sério, perdidos nas catacumbas.
Esse tópico aborda o descobrimento de uma suposta fita de VHS que foi encontrada nas catacumbas de Paris por um explorador urbano. O vídeo foi postado em 2010 no YouTube com o título de Homem se perde nas catacumbas de Paris, parte 1 e 2. E sim, eu traduzi o título, na qual é mostrado um documentário do canal da ABC. No corte, que mostra a parte das catacumbas, é possível ver a gravação de alguém perdido e desesperado em um lugar claustrofóbico que aparenta ser um labirinto. No meio do vídeo, o cara começa a encontrar coisas, algumas que aparentam ser restos de ossos velhos que estavam naquele local bizarro. O cara começa a ficar em pânico e correr até que ele larga sua câmera perto de uma poça d'água e depois ele parece cair ou sair correndo sem a câmera mesmo. Não dá pra saber ao certo o que de fato aconteceu, a gravação não é boa e não mostra detalhes. O cara deve ter sofrido um ataque gigantesco de ansiedade se sofrer de claustrofobia e pior ainda em uma situação dessas no escuro e podendo ter algum bicho ali por perto ou pior, alguma coisa mais perigosa acontecer e ele ficar preso. É uma situação angustiante, eu não posso negar isso. O engraçado é que as pessoas acreditam que isso foi uma farsa para atrair espectadores para assistir o programa do canal da ABC, mas eu ainda acho que é real a filmagem, pois mostra claramente as catacumbas de Paris no vídeo e a atmosfera dele é muito convincente para ser algo montado. O interessante é que por conta desse vídeo, outras pessoas se deram ao luxo de também explorar essas catacumbas anos depois com uma qualidade melhor, então de certa forma ele fez um legado na internet. Camada 2, OO390. Esse é o nome de um canal bizarro aqui do YouTube que foi criado em novembro de 2015 e continua postando vídeos constantemente. Os vídeos não têm ligação alguma aparentemente, pois se analisarmos bem, a impressão que temos é que a pessoa por detrás desse canal é um possível sequestrador maníaco, ou até mesmo um serial killer, só que não há nada que comprove isso de fato, é apenas um canal bizarro com vídeos bizarros. Ou seja, há a possibilidade de ser um ARG, por conta de alguns vídeos terem uma impressão de falta de conexão. Alguma mensagem deve ter por detrás desse canal que ainda não foi descoberta. Enfim, não tem como sabermos disso. Sopa de sangue. Esse sem dúvidas foi um dos vídeos mais agoniantes que eu já vi na minha vida, postado em uma conta com apenas 47 inscritos até o momento em que eu estou fazendo esse vídeo. O vídeo conta com 11.000 visualizações graças ao Nick Crowley, que popularizou ele. O vídeo começa em uma sala, onde há algumas pessoas sentadas e o que aparentam ser enfermeiros. Aparentemente, uma doação de sangue. A cena corta para um local que, ao meu ver, se parece muito com a convenção, mas eu posso estar enganado quanto ao que se trata. É mostrado vários pacotes com injeções e ferramentas para a retirada de sangue. Então a cena corta para um homem à espera de sua retirada. A enfermeira faz todo o procedimento, prende o braço dele, procura a veia e aplica a injeção. Só que esse procedimento não me parece estar sendo realizado corretamente. O sangue começa a vazar e a moça da retirada começa a demorar muito com isso. E o braço do cara vai ficando cada vez mais seco e pra mim é extremamente agoniante uma cena dessas, ainda mais que eu geralmente passo mal quando vou tirar sangue. Sim, eu sou fraco pra isso. Então eu não aguentei muito ver essa cena, eu achei agoniante o que estava acontecendo com as veias dele. Então a cena corta e o sangue é colocado em uma tigela onde é mexido e acaba se tornando uma sopa, onde corta para uma cena onde tem várias pessoas que vão tomar essa sopa de uma forma completamente... Eu não sei explicar o tamanho da bizarrice disso, mas o vídeo segue normalmente, com as pessoas tomando essa sopa e ainda comendo com um pãozinho, como se nada tivesse acontecido. Mas parte do projeto desse vídeo é falso e é uma atuação, exceto a parte de comer a sopa, que é muito nojento. Fetiches bizarros. A gente sabe que a internet é um poço sem fundo de bizarrices e todo tipo de conteúdo que você puder encontrar, e não é preciso ir muito fundo para conseguir achar algo do tipo, como esse canal do YouTube chamado de Amputees. O canal parece ter algum fetiche bizarro sobre pessoas que tiveram alguns de seus membros dos corpos amputados. Até então já é algo estranho por si só, ver vídeos de pessoas andando sem algum membro do corpo, só que a coisa começa a ficar ainda mais estranha quando vemos que há 2 vídeos que mostram processos cirúrgicos para amputar membros do corpo. E eu vou poupar vocês de verem isso. Cara, eu vou vomitar, é sério. Fora o resto de vídeos que são mais tranquilos de se ver, há uma playlist com vídeos favoritos. Essa função não é mais utilizada atualmente, mas em tempos antigos, e como esse canal é antigo, né, dos primórdios do YouTube, quando ele ainda era o Broadcast Yourself, ou seja, o faça você mesmo, existia essa função de favoritar, na qual dava mais engajamento ao vídeo, e consequentemente também aumentava o alcance dele. E nos favoritos dele
tem mais coisas do tipo, como até uma mulher, sabe, digamos que cutucando seu olho em um vídeo, e outras coisas do tipo de outros canais. O engraçado é que a maioria desses vídeos tem uma quantidade consideravelmente alta de visualizações, visando atrair público que possuem fetiches com pessoas amputadas, algo extremamente específico e psicopata. Som do Kanye West. Tá, sabemos que o Kanye West ainda não morreu, embora ele seja bem odiado na internet por conta de várias de suas ações. Sabemos que ao longo de sua vida tiveram vários acontecimentos. Pra quem não conhece, ele é um rapper americano antigo que entre 2004 e 2007 fez vários álbuns de sucesso. Um dos álbuns mais famosos desses tempos foi o Graduation, com a música Stronger que eu conheci no filme Quebrando Regras, ou em inglês Never Back Down. Esse filme é foda. Mas enfim, após isso ele começou a passar várias dificuldades em sua vida, como enfrentar a morte de sua própria mãe, seguido do fim de um noivado com sua namorada na época, a Alex Pfeiffer. Isso tudo contribuiu para ele entrar em um estado de depressão profunda e durante esse tempo ele lançou um álbum mais melancólico, que dividiu opiniões. E tudo isso piorou ainda mais quando ele interrompeu o discurso da Taylor Swift no VMA e acabou tomando hate de toda a mídia e dos Estados Unidos quase inteiro, até mesmo do Barack Obama, o que fez ele se mandar para o Japão. Nesse período no Japão que ele compôs uma música jamais lançada e a mais sombria de toda a sua carreira, Never See Me Again. Música essa que nunca foi lançada oficialmente, mas vazou na internet. Se liga nos trechos aqui da música. Comforts on another bed, say I'm insane. But psych them and no time balloons on thunder. And David son told me put down the drink, dog. I got a link sauce in the for the think, dog. I guess now and I feel it dump and head off. I need a little something to knock the edge off. Cause I phone a song and life sucks. So I'm putting on some for my thugs. And I'm putting on something for my us. And if we know God need to guide us. And if you know song couldn't. Eu espero profundamente que essa música não tenha copyright. Há vários vídeos no YouTube contendo a música de alguns vídeos que tem em torno de 4 minutos e outros de 9 a 10 minutos. Ao longo da canção, ele fala como se fosse se despedir para sempre de todo mundo, com um tom de tristeza e desabafando o máximo possível. Tem também especulações de que no Japão ele se inspirou em uma música de uma cantora japonesa, a Yukiko Okada, que infelizmente tirou a sua própria vida. Mas felizmente isso tudo foi apenas uma fase ruim em sua vida e ele não fez nada que comprometesse a si mesmo, usando essa dor para produzir mais músicas futuramente. Ódio aos macacos. Beleza, quando a gente pensa que já viu de tudo por aí, dá pra se lembrar que existem vários canais, assim como de fetiches por pessoas amputadas, mas que ao invés disso, postam vídeos de macacos sendo torturados. E por mais bizarro que isso seja, os comentários desses vídeos são a favor disso, obviamente com um cunho racista por trás. Então são postados vários vídeos de pessoas maltratando esses macacos, com gente que apoia isso e ainda comenta sorrindo e debochando dos bichinhos, tudo isso por questões raciais. E são encontrados vários vídeos bizarros em playlists aqui no YouTube, provocando uma garota com doença terminal. A gente sabe que o ser humano exala maldade muitas vezes sem nenhuma razão. E foi o que aconteceu com Kathleen Edwards, que era uma garotinha com uma doença terminal, a doença de Huntington, que é uma neurodegenerativa e incurável que afeta o cérebro e pode ser passada de forma hereditária. Doença essa que afetava sua mãe e tirou a vida da mesma. O mais engraçado de tudo isso é que mesmo a garotinha sendo inocente e não tendo culpa de nada, ao invés de receber compaixão, ela foi cruelmente assediada pela sua vizinha, a Jennifer Petkov. E o motivo? O filho dela não foi convidado para uma festa na casa da avó de Kathleen. Então, com tudo isso, essa vagabunda começou a atacar a garota e sua família, postando uma foto na internet da imagem do que aparenta ser a morte segurando a mãe dela. E no Facebook, a mesma postou a imagem de uma caveira com o rosto da garota e vivia gritando fora de casa coisas como "espero que essa garota morra logo". E também ela decorou o carro da família dela com um caixão, dando a entender que era um carro da funerária para intimidar a criança e sua mãe. E como se já não fosse o bastante, ela não demonstrou arrependimentos, dizendo que apenas aprendeu a guardar as opiniões para si, como se isso tudo fosse uma opinião, né? Tá mais para ataque direto a uma criança indefesa, marcando os últimos anos de vida da garota, que já nasceu doente e ainda foi obrigada a sofrer tudo isso nas mãos dessa piranha vagabunda. Imagens do resgate de Harrison O'Kane.
O fundo do mar dá medo, né? Harrison O'Kane era o cozinheiro de uma embarcação chamada de Jascon 4, que era um barco rebocador da Nigéria. Em 2013, esse barco saiu pelo oceano para fazer a sua função. Além de Harrison, havia outros 11 tripulantes o acompanhando, mas sabemos que o oceano é traiçoeiro de diversas formas. Era quase 5 da manhã quando uma forte onda capotou toda a embarcação, deixando o barco a 30 metros de profundidade, no fundo do oceano. Quando isso aconteceu, o Harrison estava no banheiro do navio e ficou preso por lá, e a água subindo rapidamente, levando todos os seus amigos. Foi nesse momento que ele aceitou a morte, só que o mesmo não contava com um milagre. Uma bolha de ar acabou se formando nesse banheiro em que ele estava preso, então ele acabou ficando lá por 60 horas, sem comida e apenas com alguns refrigerantes que sobraram, com frio, sem roupas e na escuridão total, enquanto peixes estavam devorando seus colegas e outros pequenos peixes mordendo suas feridas. O mesmo acabou decidindo lutar por sua vida e com algumas bacias e outros apetrechos conseguiu se mover e procurar um lugar com mais ar. Nesse tempo, seu corpo já estava começando a se deteriorar e ele a sofrer alucinações e constante medo do oxigênio acabar ou ser devorado pelos peixes. Foi aí que um milagre aconteceu, quase 3 dias depois do ocorrido, com mergulhadores que foram para o local recuperar os corpos, e desesperado com isso, ele começou a bater nas paredes e foi visto por um deles e assustando o mesmo. A sorte foi tão grande que se eles tivessem demorado um pouco mais, ele teria morrido por falta de oxigênio. O Harrison está vivo até hoje, mas traumatizado e com um juramento de nunca mais pisar no mar. Camada 3. Violência aleatória. Em Seattle, um homem de capuz caminhava calmamente pelas ruas. A câmera troca para uma visão onde há uma mulher cuidando de um canteiro na rua, provavelmente uma trabalhadora da cidade. O homem que vinha caminhando calmamente pegou e deu um chute na cabeça dessa mulher e ela ficava se contorcendo no chão de dor. Logo após, ele seguiu em frente caminhando normalmente. O agressor foi identificado como Isaiah Clay Lewis, de 19 anos, que já possuía um certo histórico de violência, e ele acabou sendo preso e está em julgamento, e tomara que ele se ferre bastante. Homem quase morre em pé. Em um shopping do Cazaquistão, um grupo de pessoas ficou em volta desse homem que estava parado como se tivesse congelado e totalmente imóvel. As pessoas se assustam e tentam falar com ele, ou então fazer ele se mexer, mas estranhando tudo isso, o pessoal chamou alguns paramédicos, que pegaram o corpo do homem e chegaram à conclusão de que ele havia ido para o além em pé. Descobriram que ele estava em um estado raro chamado estupor alcoólico, causado por uma intoxicação extrema por excesso de bebidas, com nível de álcool no sangue em torno de 0,40. Chegar nesse estado é bem difícil e raro até mesmo para os maiores cachaceiros desse planeta, mas esse cara conseguiu. E esse estado faz com que a pessoa perca totalmente as funções motoras e pareça que está congelada. O homem ficou assim por mais de 1 hora, mas felizmente os médicos conseguiram salvá-lo ao fazer a lavagem estomacal. E mesmo o final da história não sendo tão trágico assim, o vídeo ainda é bem perturbador só de pensar que alguém como ele esteve a um passo da morte. Humanos com raiva. Quando criança, minha família me levava de forma regular para o meio do mato, ou seja, para a roça. E era de lei ter vários cachorros vira-latas, vulgo caramelo, na casa em que nós ficávamos. E esses cachorros serviam de guarda para caso alguém entrasse ali, eles começavam a latir e alertavam a gente. Só que esse tipo de animal, geralmente aqui na região onde eu moro, no Nordeste, não são vistos como de estimação, mas sim uma necessidade. As pessoas apenas deixam eles lá jogados no sítio e não os tratam e nem nada, o que ocasionam em algumas doenças. E a raiva foi uma das que contaminou um dos cachorros. Infelizmente, devido à falta de condições financeiras e de um hospital veterinário público, na verdade nem veterinário tinha naquela época, então foi necessário sacrificar o cachorro. Isso para que ele não contaminasse os outros ou, no pior dos casos, a gente. Isso ficou marcado em mim ao ver a boca dele espumando, e o que leva a esse tópico. A raiva não afeta apenas eles, humanos também podem contrair essa doença, e ela é ainda mais perigosa na gente. E na internet há vídeos extremamente perturbadores de pessoas que contraíram raiva e começaram com sintomas parecidos com o da gripe até evoluírem para agitação, agressividade, alucinações e o pior de tudo, causando a hidrofobia, o medo de água, o que impede a pessoa de beber qualquer tipo de líquido, o que causa a desidratação, e o que a desidratação causa, eu nem preciso dizer, né? Felizmente, existem vacinas antirrábicas, tanto para os animaizinhos quanto pra gente, mas é assustador olhar esses vídeos. Flaca Vídeos.
Pra quem não conhece, Flakk é uma droga sintética barata que imita os efeitos da cocaína e da metanfetamina. Exatamente, a mesma do Walter White. Os efeitos dela são semelhantes aos da K9. Provavelmente alguns de vocês lembram que em 2022 surgiu um surto dessa substância aqui no Brasil, onde em São Paulo principalmente as pessoas ficavam andando pelas ruas que nem zumbis e também ficavam agressivas. O mesmo efeito ocorre com a Flakk, as pessoas começam a perder a consciência e virarem zumbis. E os vídeos aqui no YouTube que mostram pessoas sobre o efeito dela são extremamente bizarros e servem como alerta para ficarmos longe desse tipo de substância. Experimentos russos com cães. Esse é um vídeo extremamente antigo, porém revolucionário e obscuro ao mesmo tempo, pois mostra as máquinas criadas pelo cientista Sergei Brukhonenko. As máquinas que ele fez eram tão brabas que eram nada mais nada menos que imitações de pulmão e coração. Sim, uma verdadeira revolução para a medicina. O porém de tudo isso é que ele fez os primeiros testes com cachorros vivos e os sacrificava. E temos um desses vídeos que mostra a cabeça de um desses cachorros separada do corpo dele e com a máquina no meio com ele ainda vivo. É extremamente bizarro olhar essa cena. O cachorro ainda tá vivo, mas fica deitado e incapacitado de fazer qualquer coisa. Experimentos desse tipo eram normais de acontecer nesse tempo. Eram os famosos cientistas malucos conhecidos. Tem até representações no Pica-Pau. Outra situação do tipo foi de um cachorro que teve a cabeça de outro cachorro implantada e as duas cabeças funcionando. E o cão conseguiu sobreviver bastante, durando 38 dias. Mas por outro lado, eu ainda acho isso muito pouco. Fazendo uma cadeira gamer verdadeira a partir de um assento de carro. Esse é um vídeo de um canal chamado de Azol Dubai. Aparentemente, parece apenas um vídeo comum de um cara querendo montar uma cadeira gamer com um banco de carro. Isso realmente acontece bastante. Mas o que importa no vídeo não é isso. São os detalhes. O decorrer do vídeo é normal, de uma galera indo num ferro velho de um carro que foi resgatado de dentro do mar e transformar um banco dele numa cadeira gamer. Nada fora dos padrões. Mas quando reparamos bem, o carro tá todo perfurado de balas no para-brisas e quando a câmera mostra por dentro do carro, ele tá com algumas manchas de sangue seco até na parte de trás do banco. Talvez alguém tenha tomado um tiro dentro desse carro ou até mesmo a pessoa partiu. O engraçado mesmo é que ninguém do vídeo se importa com esse detalhe bizarro. Eles apenas ignoram e cumprem com o título, nada mais. O que aumenta o ar perturbador disso, ninguém menciona nada em momento algum, apenas agem normalmente. Canal de sussurros obsessivos. Esse canal, Alissa May, é completamente bizarro. Nele é mostrado um cara esquisito e provavelmente problemático que fica sussurrando com a câmera e esse cara é o dono do canal. Ele fica fazendo vídeos de forma obsessiva com garotas, sejam elas famosas ou não. Ele sempre faz um vídeo dedicado a elas ou então repostando vídeos delas, algo totalmente... eu não vou nem mencionar, mas vocês já me entenderam, né? Toda vez que o cara aparece em vídeo, ele começa a sussurrar sozinho os papos estranhos sobre as garotas que ele é afim, digamos assim. E o pior de tudo, ele tem mais canais que faz a mesma coisa, espalhados por aí pelo YouTube. É completamente assustador o nível que ele chega. Filho do El Chapo. O jornal New York Times acabou postando um vídeo que mostra o filho do líder do cartel do México, o El Chapo. As imagens do vídeo mostram o ponto de vista de um policial, na captura de Ovidio Guzmán Lopes, o filho de Joaquim Guzmán Lopes, mais conhecido como El Chapo, o líder da Alianza de Sangre, ou Cartel de Sinaloa. O filho dele foi capturado pela polícia, mas essa captura aconteceu de maneira tardia e imprudente, tendo em vista a quantidade gigante de crimes que ele já cometeu, o que ocasionou em vários dias na libertação dele de sua prisão por conta do governo mexicano exigir. Após o cartel assumir grande parte da cidade, e obviamente o governo já deve estar comprado também. O que é mais perturbador e incomum aqui é que todos os policiais que apareceram na filmagem foram caçados e mortos um tempo depois, por razões óbvias, mostrando o poder que eles têm e a difícil tarefa de impedir esse crime organizado. Pastor mordido por uma cobra. Esse vídeo tem um ar, eu diria que de teimosia. É o que eu percebo assistindo isso. Eu não tenho tanta propriedade para opinar, é só achismo mesmo. Nele é mostrado um pastor chamado de Cody Kutz, que está fazendo um ritual na igreja chamada de Full Gospel Tabernacle, que fica no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Essa igreja tem uns rituais específicos que envolvem beber veneno e manusear cobras perigosas. Isso mesmo. E eles alegam que isso melhora a devoção a Deus. Tá, eu não queria dizer nada, mas isso não faz o menor sentido. Na minha
minha opinião, na verdade, é mais uma idiotice fazer isso, mas quem sou eu pra questionar, né? Cada um faz e põe sua vida em risco da forma que quer, né? No vídeo de 2018, o pastor Cody faz um sermão antes de tomar uma mordida da cobra. Quando a cobra morde ele ainda teima e continua tentando fazer o culto, como se nada tivesse acontecido. Mas é aí que o veneno começa a fazer efeito e ele começa a ficar fraco e não conseguir fazer mais nada, e acabou tendo que ser carregado às pressas para o hospital, onde ele conseguiu sobreviver graças ao atendimento médico, mas ele só saiu de lá depois de 10 dias internado na UTI. Ou seja, ele quase morreu. E o pior de tudo desse ritual é que o pai dele também foi picado por uma cobra fazendo a mesma coisa, só que ele fez em 2013, muito tempo antes desse ocorrido. O animal estava muito próximo a ele e as presas agarraram o senhor, que ao contrário do seu filho, acabou que infelizmente faleceu. Esse ritual realmente manda a pessoa para ficar mais próxima de Deus, né? Ironicamente falando. Não quero atrair intrigas religiosas, como eu disse, imparcialidade durante o vídeo. Mas temos que ser bem sensatos e realistas algumas horas. Faz bem, vai por mim, não repitam isso jamais, não é uma boa ideia. Garota Soluços. Essa é Jennifer, uma garota da Flórida que ganhou bastante reconhecimento em 2007 por conta de uma condição que ela possui, de ter soluços infinitos. No vídeo ela fala de tentar pará-lo e o tanto de tempo que isso vem acontecendo e tudo mais, dando detalhes sobre as dores abdominais nas costas e de garganta que ela sente. O vídeo que popularizou ela é bem inofensivo, só que o tempo foi passando e na metade do ano a popularidade dela foi diminuindo depois que ela conseguiu curar os seus soluços. Mas vendo os números e fama despencar, ela foi atrás de ganhar mais atenção e daí fugiu de casa e do nada, simplesmente do nada, começou a roubar as pessoas. Isso mesmo, vocês não ouviram errado. Ela juntou 2 amigos e ficou roubando as pessoas. E se isso tudo já não fosse um problema, em 2010 ela atraiu um homem com a ajuda dos seus 2 amigos para a casa dela e desviveu o cara. Simplesmente do nada, de forma aleatória, e ainda roubaram apenas $50 dele. Em seguida, eles foram presos e o advogado tentou defender ela, dizendo que sofria de esquizofrenia, usando os soluços e a cura deles como um efeito colateral. Mas de forma alguma isso funcionou e atualmente ela está em prisão perpétua sem liberdade condicional. Engraçado, né? Como uma pessoa que conseguiu popularidade por algo tão incomum e de uma forma relativamente normal. E até aqui no Brasil temos criadores que possuem Tourette, só que ela deixou se levar pela fama que ganhou rapidamente e o seu declínio e fim foi esse. Camada 4. Cena da morte de XXXTentacion. Esse é um dos vídeos que eu mais gostaria que fosse fake, mas infelizmente não é montagem, é tudo real. Muitos, assim como eu, não acreditaram à primeira vista quando ocorreu a notícia de que o X tinha ido pro além. Era 18 de junho de 2018 quando em todas as redes sociais possíveis começaram a circular as gravações desse vídeo do X no carro na Flórida após ser baleado. O vídeo mostra ele inconsciente dentro de uma BMW, com o corpo meio caído no banco do motorista. Ele fica imóvel e não há sinais de resposta por parte dele enquanto as pessoas ao redor filmam a cena. Isso tudo até gerou crítica a essas pessoas pela falta de empatia, mas se formos pensar por um lado, essas pessoas capturaram o último momento em que o corpo dele estava aqui na Terra, eternizando o artista e alertando os fãs. Então são várias vertentes que temos que pensar, não apenas por um lado, pois com certeza há muitas pessoas assim como eu que gostavam das músicas dele. E isso podemos ver nos comentários o quão as pessoas gostam dele, e ver que esse vídeo à primeira vista parecia uma montagem é assustador e causa uma sensação muito obscura de se ver. Ao X, que descanse em paz. Declarações do Heaven's Gate. Esse foi um vídeo aqui do YouTube com quase 2 horas de duração, que mostra os membros de um culto chamado Heaven's Gate fazendo suas últimas declarações antes de um suicídio em massa que ocorreu com 39 integrantes do grupo em 1997, em uma mansão localizada no Rancho Santa Fé, na Califórnia. Esse absurdo aconteceu por conta de várias crenças que o culto tinha, como a de que seus corpos eram apenas recipientes temporários para a consciência após a morte. Eles acreditavam que, ao morrerem, suas consciências iriam para um nível superior, digamos assim. Utilizavam uma analogia bem estranha, diga-se de passagem, comparando os corpos humanos com carros ou veículos em geral. Diziam que as pessoas podem manter seus carros por muito tempo, basta cuidar direitinho, fazer revisões e provavelmente o veículo irá durar bastante. Mas uma coisa é certa, a não ser que haja muito apego emocional, a maioria das pessoas gosta de ganhar um carro novo. O sentimento de ter algo novo é muito bom. Certamente o novo veículo terá mais tecnologia e avanços em relação ao anterior. Isso é fato. Mas todos os veículos
veículos são temporários e não duram para sempre. A indústria precisa se reinventar. Foi exatamente essa lógica que eles usaram para comparar os corpos humanos como se fosse uma troca de carro, só que descartando o antigo por completo. Eu quero dizer isso de uma forma não tão nociva, beleza? É como se, ao fazerem o que fizeram, pudessem trocar de corpo por um novinho em folha, e foi aí que eles se envenenaram na esperança de realizar essa troca. Ela ainda está dormindo. Esse é Timothy Birmingham, um senhor que cria conteúdo aqui pro YouTube. Há um certo tempo atrás, ele postou um vídeo que o intuito era ser bem inocente, mas acabou que virou um trauma para o mesmo. O seu conteúdo é gravar vlogs matinais mostrando como são suas manhãs, e ele acaba mostrando bastante de sua vida. Mas uma certa vez, um desses vlogs acabou sendo trágico. O senhor estava brincando com sua esposa, que ainda estava deitada, dizendo: "Ela ainda está dormindo, ela ainda está dormindo", e a câmera muda para o relógio, querendo dizer que aquele horário não era comum de sua esposa ainda estar na cama. E é exatamente isso que aconteceu. A sua esposa faleceu enquanto dormia. O Timothy tinha o costume de gravar imediatamente e postar, então ele fez o vídeo comentando sobre o assunto e deixou ele público no YouTube. E uma vez público, já era, para sempre ele vai ficar em algum lugar da internet. O vídeo original foi apagado do canal dele, após o público também perceber que ela não estava mais viva. Então surgiram vários comentários e obviamente o senhor não ia cometer tal desrespeito com sua própria esposa de propósito. E bem, depois dessa tragédia ele teve bastante apoio de família e amigos e de seu público também, não deixando esse acontecimento afetar tanto assim o seu estado mental. Felizmente, né, ele é um senhorzinho bacana. Colin Ritzer, CCTV. CCTV ou CCTV significa Closed Circuit Television, em português é televisão de circuito fechado, que significa que são imagens capturadas por câmeras de segurança dos locais. Normalmente elas são armazenadas em um HD que fica em um aparelho chamado de DVR, e são interligadas por cabos coaxiais, aqueles brancos com a ponta de cobre no meio que eram usados nas TVs antigamente. As gravações mostram o caso de Colin Ritzer, que era uma professora, isso momentos antes dela partir por conta de um aluno chamado de Philip Chisholm, de 14 anos na época. Ele seguia sua professora de 24 anos até o banheiro da escola, onde atacou ela e cometeu o maior erro de sua vida. Depois dele ter cometido tal ato, ele colocou o corpo da professora em uma lata de lixo e levou até a área de uma floresta próxima à escola. Só que ele não contava que tudo foi gravado pelas câmeras de segurança da escola. E o corpo da professora foi encontrado e o Philip foi preso logo em seguida e condenado à prisão perpétua. Olhando as imagens de como ele está atualmente, já dá pra ver que ele cresceu bastante e está com 25 anos já. A sorte dele é que com 40 anos de prisão ele pode recorrer à liberdade condicional. Mas bem, só se passaram 10 anos que ele está atrás das grades. Ainda faltam mais 30. O vídeo acaba se tornando perturbador por conta de, pra professora, aquilo era mais um dia normal de trabalho. Ela estava apenas cumprindo sua função na escola e não esperava de forma alguma que um aluno fizesse o que ele fez, e tudo sendo registrado ainda por cima. RJ, o fumante. RJ, mais conhecido como RJ the Smoker, era um youtuber que tinha um nicho bem comum e falava sobre cigarro e fazia análise de diferentes marcas enquanto ele fumava. Seu primeiro vídeo foi postado em 22 de janeiro de 2010 e ele continuou criando conteúdos por vários anos. Só que em outubro de 2015, o RJ revelou em um vídeo chamado de Important Update que ele havia sido diagnosticado com câncer de pulmão, isso após fazer um raio-x. A partir daí, seu canal teve uma reviravolta e passou a focar em sua luta contra a doença. Ele continuou postando vídeos até 4 de novembro de 2016, quando acabou falecendo devido ao seu câncer. O mais incrível de tudo isso é que sua trajetória no YouTube é vista como uma história trágica e um alerta sobre os perigos de fumar, já que ele não apenas documentou a sua morte, mas também o que a causou. Cigarro é um vício complicado, as pessoas começam a fumar em algum momento de suas vidas e geralmente de forma proposital por curiosidade. E querendo ou não, é uma consequência de suas próprias ações. A gente pensa que, eu paro quando eu quiser, mas quando você vai ver já está viciado e não é mais uma tarefa tão simples parar com isso. E como uma pessoa que já teve um parente próximo que morreu por causa disso, eu recomendo vocês ficarem o mais longe possível de cigarros. Chalino Sánchez. Esse foi um cantor mexicano conhecido por popularizar os
os narcocorridos, que eram canções que contam histórias de violência, crime e o cotidiano do narcotráfico. Durante os anos 80 e início dos anos 90, ele se destacou por compor músicas que falavam sobre figuras do submundo, muitas vezes encomendadas pelos próprios criminosos dos cartéis. Apesar dele ter uma voz simples, sua entrega emocional e autenticidade conquistaram o público de alguma forma. O Chalino virou um símbolo da resistência e da realidade vivida por muitos mexicanos. Em seu último show, ele recebeu um bilhete misterioso no palco. Ele lê o bilhete, pausa por alguns segundos para raciocinar, limpa o suor da testa e, mesmo visivelmente abalado e com medo do que estava escrito, ele decide continuar cantando. Poucas horas depois, o seu corpo foi encontrado amarrado, vendado e com 2 tiros na cabeça às margens de um rio. Dizem que a carta vinha do cartel, um aviso claro: se ele cantasse aquela noite, morria. E ele cantou mesmo assim. É uma história pesada, mas também mostra a coragem ou talvez a loucura dele, que acabou virando uma lenda mexicana depois de sofrer nas mãos de cartel. Diana Lovejoy. Diana Lovejoy era um youtuber que postava vídeos de receitas e vlogs de viagens. Apesar do conteúdo relativamente leve e normal, a sua vida fora das câmeras escondia várias coisas. Ela conheceu esse cara chamado Greg em 2005 e se casou com ele depois de 2 anos. O relacionamento começou a se deteriorar ao longo dos anos, especialmente após dificuldades que ela tinha para engravidar. Ela mesma já confessou ter sofrido 18 abortos antes de finalmente conseguir ter um filho em 2012. E em 2014, os dois iniciaram o processo de divórcio. Inicialmente, Diana conseguiu a guarda total do filho, mas ao longo de uma disputa judicial, o Greg pediu a guarda compartilhada. Então ela começou a fazer várias acusações falsas contra ele. Em 2016, foi decidida a guarda compartilhada e o juiz ainda determinou que Diana deveria pagar pensão. Essa decisão afetou bastante a vida dela e foi aí que ela passou a traçar um plano. Durante esse tempo, ela frequentava um campo de tiro, onde conheceu um outro cara que, detalhe, era casado, e ela iniciou um relacionamento com ele e fez a cabeça dele dizendo que o Greg era uma ameaça. Então, seguindo o plano, o Greg recebeu uma ligação suspeita, com coisas suspeitas sendo ditas, e caiu em uma emboscada, onde tomou um tiro na cara. Mas felizmente ele sobreviveu. A investigação mostrou que o plano foi arquitetado pela Diana Lovejoy, envolvendo o cara que ela conheceu. Os dois foram julgados e condenados em 2017. A Diana recebeu uma pena de 26 anos, já o cara, 50 anos. Dolly Flash. Esse era um canal de stop motion com massinha conhecido por vídeos extremamente perturbadores, que retratam cenas bem pesadas, digamos assim. O criador por trás do canal, Leighton Allen Labute, se tornou ainda mais preocupante quando começou a se inserir nas animações, usando máscaras de argila e eventualmente passando da ficção para a realidade. Em 2019, ele postou um vídeo chamado Uma Criança e 3 Hamsters, na qual aparecia brincando com 3 hamsters que ele havia acabado de comprar. Por mais que o vídeo em si não mostrasse violência, a descrição mencionava métodos cruéis de como maltratar e até mesmo colocar no micro-ondas os bichinhos. Obviamente, esses vídeos iam ganhar uma certa atenção especial, o que ainda bem que fez esse maluco finalmente ser preso, antes que ele fizesse algo pior ainda, né? Só que não. Infelizmente, ele acabou sendo categorizado como baixo risco e pouca probabilidade de reincidência e não ficou preso. Mr. Anime. Trey Sessler, também conhecido como Mr. Anime ou Senhor Anime para nós, foi um dos pioneiros da comunidade de anime no YouTube, iniciando seu canal chamado de Landscape Productions em 2006, ou seja, praticamente nos primórdios do YouTube. Ele ficou conhecido por fazer críticas e análises de animes, e era bem respeitado na comunidade. Porém, com o tempo, ele passou a demonstrar um interesse sombrio por assassinos em massa e serial killers. E tudo bem, várias pessoas se interessaram por saber histórias, mas ele ia além do normal. Ele os admirava pra caralho e chegou a fazer rankings com seus favoritos. Ele começou a colecionar armas e planejar um massacre. E então, em março de 2012, após anunciar uma pausa no canal, ele atacou, digamos assim, sua mãe, seu irmão e seu pai. E o plano dele era cometer algo em uma escola próxima durante um evento, se inspirando em Columbine e tentando se tornar o maior assassino
assassino em massa da história, mas ele desistiu da ideia no último momento e foi preso dias depois. Ele foi condenado à prisão perpétua e tudo que resta na internet é o seu canal e os vídeos que já foram postados. Obrigado por assistir até aqui. O vídeo foi inspirado no do Nick Crowley, para quem tiver curiosidade. Claro, eu refiz tudo do zero e moldei os tópicos com meu ponto de vista. É só mesmo a base do vídeo, os tópicos. Mas o link do canal dele vai estar aí na descrição para quem tiver interesse. E beijos!